Depois de nós observarmos como ler, quais são as teorias de leitura efetivamente, de que maneira eu posso estabelecer uma conexão com a leitura sob a perspectiva técnica. Técnica, porque não é assim, como eu já falei a vocês, e vocês já perceberam nessas últimas 3 aulas, pegar um livro e começar a ler despropositadamente. Nem pensar, é preciso entender a lógica de leitura, como é que isso se dá. É tudo, gente, isso que eu quero colocar a vocês. Tem um aspecto científico, tem um aspecto técnico. Nós somos iluministas e, consequentemente, nessa percepção, nós precisamos ser cientistas da leitura. Então, psicólogos, linguistas, por que não dizer educadores, todos estão empenhados em mostrar a você como é que você vai ler. E nada daquele negócio de ficar assim, ei galera, diquinha aí galera, aquela coisa lá galera. Nossa senhora, eu fico às vezes assim, impressionado como as redes sociais, às vezes, e eu gosto de redes sociais, naturalmente, nós nos utilizamos dela, mas como Humberto Eco disse, né, as redes sociais elas deram voz aí a alguns colegas que de repente têm uma certa dificuldade, digamos assim, de utilizar o conhecimento iluminista de forma técnica, é fundamental. Você vai estar aqui no Instituto Carlos André com esse objetivo, é de entender mesmo, de fato, procedimentos técnicos, científicos, afinal de contas é o seu nome, não é? Precisa cuidar do seu nome, precisa ser mais cuidadoso com a forma com que você diz as coisas, lê, não pode dizer bobagem, não pode andar por aí dizendo besteiras, muito perigoso. Bem, vamos lá então, apenas para confirmar. Eu vou pegar uma prova, vamos imaginar um tema de produção textual. O seu objetivo é fazer uma redação. Imagine, por exemplo, um tema como este aqui, só para que nós possamos observar, nós vamos lá o slide e vou mostrar a você um tema de produção textual para que você possa compreender bem essa lógica desse tema de produção textual. Política do espetáculo. A crise da democracia representativa na contemporaneidade. Imagine isso. Imagine um tema como esse. Política do espetáculo. A crise da democracia representativa na contemporaneidade. Você vai fazer a leitura a um tema como esse. Qual é o tema especificamente colocado aqui? Antes, você vem e analisa qual é o assunto, só para relembrar. E o assunto é qual? A política do espetáculo. Note que detalhe interessante. A leitura superficial sobre a qual nós falamos implicará necessariamente que você saiba o que é política e o que é do espetáculo. Não há como, sob qualquer hipótese, fazer a leitura aqui de um tema como esse, mais complexo, sem que você saiba o que é política e o que é do espetáculo. Conclusão, que leitura que é essa? Leitura, como é que é? Superficial. Essa é a chamada leitura superficial. Quando eu vou ao recorte temático, vou para o tema especificamente mesmo, entender o recorte é a crise da democracia representativa na contemporaneidade. Mais uma vez, eu tenho que entender o que é crise, o que é democracia representativa e o que é contemporaneidade. Quando eu entendo isso, eu consigo fazer a primeira leitura, que é a chamada leitura superficial. Pegou um tema como esse, você fala assim, nossa, então eu entendi. Ô, professor, você pode explicar a nós o que esse tema quer cobrar? Não, não é esse o objetivo da aula. Estou mostrando a você, na prática, como é que você vai fazer essa lógica do tema de produção textual. Qualquer tema, você quer falar sobre um tema de produção textual, essa é a lógica que estabelece o critério. Vou fazer, por exemplo, imagine, né, vou fazer um mestrado, vou fazer um doutorado. Ele vai pedir a você, e até mesmo uma especialização, não é? Vai pedir a você monograficamente lá um tema. Bem, primeiro eu preciso ter entendido o tema, eu preciso ter recortado o tema. Sem recortar o tema, sem entender, sem ter feito essa leitura superficial de cada uma das palavras que consta do tema, eu não consigo compreender a forma de ressignificação, que é a última forma. Entendeu? Então, primeiro eu teria que fazer o seguinte, olha, eu preciso entender o que está pedindo aqui. Depois eu observo. Existem textos motivadores? Aqui, por exemplo, nesse tema de redação, foram textos motivadores. Texto 1 foi colocado aqui para motivar você a entender um pouco mais do tema. Esse texto 1 fala sobre Giddens, que é um grande intelectual inglês, extraordinário. Vou falar a vocês sobre a questão de o que ler, e Giddens está ligado a essa perspectiva de o que ler. E ele traça alguns conceitos essenciais da sociologia contemporânea, do que é democracia, efetivamente, né? Giddens vai trazer a nós. Aí vem um texto 2, que é do Zygmunt Bauman, do grande Zygmunt Bauman, em que também se discutirá a lógica da contemporaneidade, a pós-modernidade. Depois vem um texto 3, de Manuel Castells, o atual ministro da Cultura da Espanha, né? O grande Manuel Castells, que vai falar também sobre a perspectiva da democracia.
Depois vem um outro texto do Migalhas, muito interessante. Esse texto, os textos do Migalhas são muito interessantes. Quem não conhece Migalhas é um jornal muito interessante, jornal jurídico, que traz algumas considerações interessantes a respeito do processo de manipulação da lógica da democracia, sobre questões jurídicas, etc. E um texto 5 do Erickson, que é muito interessante também, sobre o autoritarismo e o Estado Democrático de Direito. Como é que funcionam as regras do corpo democrático? Isso aqui dá a você a leitura, a segunda leitura, que é a chamada leitura, como é que é o nome dela? Inspecional. Então, essa leitura aqui é a leitura inspecional. Você vem inspecionar esses textos que estão aqui para descobrir, nesses textos que estão aqui, como é que efetivamente vai ser o seu caminho argumentativo. Eles vão motivar você a traçar um plano. Bem, você certamente que está fazendo redação já sabe quais são os projetos textuais de uma redação. Por exemplo, uma dissertação argumentativa, você já sabe, você já domina como é que se faz um projeto textual de uma dissertação argumentativa, já conhece bem, né? Eu já mostrei a você como é que se faz isso, você já tem o domínio dessa estrutura toda, vou apenas confirmar aqui com você. Você já sabe, você tem que fazer uma contextualização inicial, você vai fazer uma tese, depois de uma tese você traça seu caminho argumentativo, o seu caminho argumentativo está intimamente ligado a essa leitura que é chamada leitura inspecional, a tese que está aqui vem da leitura superficial. Você já viu, é claro, você já viu porque você já fez aula de redação conosco. Você já fez aula de redação conosco, você já tem essa noção. Ah, professor, mas eu estou fazendo esse curso com o objetivo de estabelecer a minha sustentação oral. Eu quero me sustentar, eu quero dialogar melhor com as pessoas. Porque, gente, cá entre nós, não é só para a prova. Você não pode fazer algo desse tipo só para a prova. Isso é um absurdo. Isso é para a sua vida. Isso é uma institucionalização de vida. Não se pode pensar em senso crítico só fazer uma prova. Ah, mas eu quero. Não, não vai ser. Não é possível ser assim. Você, depois que vê um assunto como esse, você vai mudar a sua percepção de vida depois que se observa a lógica do senso crítico. Então, o que se pode observar? Essa leitura inspecional, ela vai ajudar você, ela vai motivar você, por exemplo, na sua sustentação, sobre quais os caminhos você vai seguir. Portanto, da mesma forma que na redação, no texto escrito, na comunicação escrita, na sua redação, você já sabe que há o caminho argumentativo. Mas há o caminho argumentativo também na sustentação oral, mas há o caminho argumentativo também quando você vai discutir com alguém à mesa. Você vai dizer, olha, minha tese é essa. Agora, a percepção de mundo que eu tenho para chegar a isso é por este caminho e por este caminho. Eu tenho X, Y, tópico. Isso se chama caminho argumentativo. Você já viu isso, repito, tanto na sustentação oral, quanto você já viu isso também nas aulas de redação que você teve aqui conosco. Certo? Então, se você está fazendo um curso assim, sem nenhum objetivo de escrever alguma coisa, ou ao mesmo de fazer uma sustentação, de dialogar com alguém, eu não diria que é o melhor objetivo. Você tem que materializar, você tem que pragmatizar aquilo que você faz. E para pragmatizar aquilo que você faz, tem que ser ou na redação, na comunicação escrita, ou na comunicação falada. Não dá assim, eu sei, tá, vou ficar só para mim. Não, esse curso não é só para você. É para que você possa dialogar, seja por escrito ao seu examinador, seja por fala. Então, você já sabe, repito, você já fez esse curso, já parte desse princípio. Você já sabe que você tem que ter uma tese, você tem que ter um percurso analítico. A tese está ligada à chamada leitura superficial. É dela que você acha sua tese. Sobre aquele tema que nós acabamos de falar, por exemplo, da crise da democracia contemporânea. No caso específico do caminho argumentativo, nós temos a leitura inspecional. Só que você tem que partir sempre para a argumentação, né? E quando você vai argumentar, e você sabe, cuidado em relação a isso aqui agora, gente. Isso aqui é muito perigoso. A argumentação, toda a sua argumentação depende de quê? Atenção, a argumentação, escreva isso, por favor, isso é muito importante. A argumentação depende de dois fatores. Então, argumente aí para mim, por favor, quando alguém fala em argumentação. Argumente aí, por favor, para mim. Então, são dois fatores de que depende a lógica da argumentação. Quais seriam esses dois fatores? Então, venha aqui comigo para eu mostrar a vocês mais à frente, nessa lógica aqui de leitura, né, especificamente de leitura, há uma lógica que é necessária, por exemplo, para falar de um tema como esse aqui, política do espetáculo, a crise da democracia representativa na contemporaneidade. Você precisa necessariamente saber argumentar. Essa argumentação depende, primeiro, de leitura, ou seja, depende de o que ler. Esse o que ler é o chamado repertório sociocultural
Então, no momento em que você vai argumentar na sua redação, você precisa de um repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural tem que estar ligado ao que se chama de senso crítico. Que leitura que é essa, gente? Vamos relembrar? Eu falei a vocês, é a famosa leitura analítica. Repito, essa é a famosa leitura analítica. Lembra disso ou não? É o conhecimento prévio, é a quantidade de leitura que se tem efetivamente. Eu vou mostrar a você o que ler, que foi o que eu falei a você na aula passada, que nós iríamos fazer. O que eu tenho que ler? O que efetivamente eu tenho que ler para argumentar bem? Então, a argumentação depende de leitura prévia, que é chamada leitura analítica. O que eu tenho que ler? Mas a argumentação também depende de uma outra coisa, dos chamados, vamos relembrar aqui, mecanismos argumentativos. Mecanismos argumentativos. Esses mecanismos argumentativos você já viu também lá na aula de redação. Se você não fez a aula de redação, tem que tomar cuidado, eu já falei sobre eles lá, e também nas aulas que envolvem comunicação verbal, ou seja, a aula de senso crítico, né, de sustentação oral. Todas essas aulas deram a você os chamados mecanismos argumentativos. É como se fosse assim, ó, atenção, é como se a água que está aqui fosse o que eu vou ler. E os mecanismos argumentativos fossem exatamente, repito, os mecanismos argumentativos fossem exatamente o copo. É aquilo que é a estrutura para colocar a água, que é o que ler. Vamos de novo, gente. Para eu argumentar bem, depois de eu fazer a minha introdução a algo, para eu ter possibilidade de argumentar, para eu ter possibilidade de convencer alguém, atenção, 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 para eu ter possibilidade de convencer alguém, eu tenho que, primeiro, saber o que eu tenho que ler, eu tenho que ter leitura prévia, muita leitura prévia, eu tenho que ter conhecimento prévio, mas eu tenho que ter também um arcabouço, uma determinada estrutura, repito, que são os mecanismos argumentativos que sustentam a minha informação. Então alguém, por exemplo, de repente um professor de história, leu muito, mas não tem mecanismo argumentativo. Há pessoas que têm muitos mecanismos argumentativos, mas não têm nenhuma leitura. Por exemplo, os sofistas. Já ouviram falar no sofista? Já viu ou não? Vamos olhar no dicionário Wise. O que é um sofista? Só para você saber. O que o Wise fala que é um sofista? Só para vocês saberem, muito interessante. Sofista. O Wise fala que sofista é aquele que está ligado a sofisma, né? É aquele que utiliza a habilidade retórica no intuito de defender argumentos especiosos ou logicamente inconsistentes. Os sofistas eram, na Grécia Antiga, aqueles que, teoricamente, usavam a retórica, essa arte toda que eu acabei de colocar agora, que é de mecanismo argumentativo, com que finalidade? De convencer alguém. Sofista é um sujeito que hoje, né, seria, teoricamente, colocado como vendedor. Sabe aquele sujeito que tem argumento, que vende, por exemplo, picolé no Polo Norte, vende geladeira no Polo Norte? É um sofista. Ele tem mecanismos argumentativos para convencer você de qualquer coisa. Na política, isso é usado de uma maneira extraordinária. É extraordinária, não no sentido comum extraordinária, extraordinária fora do comum, daquilo que é ordinário. Então, veja, voltemos aqui para que vocês possam observar, voltemos ao nosso slide. Falar sobre argumentação, tem aquele que lê, tem repertório sociocultural, e aquele que tem os chamados mecanismos argumentativos. Para quê? Para fazer as pessoas conseguirem efetivamente entender aquilo que lê. Aquele colega que tem os dois, vou dar um exemplo clássico, né? José Roberto Bartock, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Esse aqui, que é o Joaquim Nabuco, nossa, o Joaquim Nabuco é extraordinário, não é? Bonifácio também tinha uma capacidade extraordinária, Coelho Neto, grandes intelectuais que o Brasil já teve, além de terem uma capacidade extraordinária de mecanismo, tinham muitos mecanismos, além dos mecanismos, eles também tinham muita leitura, eles sabiam muita coisa, eles tinham muita bagagem, tinham muito senso crítico. Bem, você já viu lá na aula de redação, você já viu em todas as aulas que nós colocamos a respeito da retórica, ou seja, da argumentação, que existem várias formas de argumentação. Entre elas, por exemplo, só para relembrar aqui, quais são os mecanismos que nós mais usamos? Nós usamos, por exemplo, definição, nós definimos as coisas. Nós usamos, por exemplo, comparação, você já sabe isso aqui, repito, você já domina isso aqui. Nós usamos relação de causa e consequência. Isso aqui é tudo mecanismo argumentativo. Nós usamos, por exemplo, em tese para convencer os outros, enumeração de dados. Nós usamos para convencer os outros exemplificações. Nós usamos para convencer os outros as chamadas alusões históricas. Nós usamos para convencer os outros as chamadas citações, as citações que, aliás, são poderosíssimas, né? Como você já sabe. Você já tem total consciência de que elementos como, por exemplo, definição,
comparação, causa e consequência, volto a dizer, você já fez os cursos de redação ou de sustentação oral, comunicação escrita e comunicação falada, você já fez, então você já sabe que, por exemplo, definição, comparação e causa e consequência geram autoria. Quem usa esses mecanismos tem autoria. Você já sabe, tem todo o conhecimento de que, por exemplo, quem usa uma exemplificação, uma enumeração de dados, quem usa uma alusão histórica, você já sabe que o que ele quer é efeito de verossimilhança, ele quer convencer você da ideia dele com base especificamente na observação que ele tem da realidade. Se eu uso dado, se eu uso exemplificação, se eu uso alusão histórica, essa é a nossa percepção de, olha, eu conheço isso aqui porque está na vida real, está materializado no dia a dia. E da mesmíssima sorte, é importante observar que quando se observa essa lógica da citação, o que a citação estabelece? A citação estabelece a lógica da autoridade. Alguém que, teoricamente, antes de mim, de maneira mais científica, pensou aquilo e que é reconhecidamente mais importante do que eu, sob a perspectiva científica. E esse alguém que disse isso é materializado, inclusive no meu texto, pelo meu pensamento, pela minha observação de mundo. Então, os mecanismos argumentativos principais são esses que estão aqui, que eu coloquei, você já conhece, já domina. Pois bem, sob essa perspectiva e sob essa lógica, depois de perceber que o caráter de argumentação, só para relembrar aqui, está ligado, como eu falei a vocês, a dois aspectos. O primeiro deles, aos mecanismos argumentativos, que você já domina. Então, o que efetivamente falta, professor, para eu conseguir argumentar melhor, professor? O que efetivamente falta para eu conseguir ser melhor em termos de argumentação? Já que você já domina isso, acredite, quando eu vou dialogar com alguém, eu já penso no mecanismo. É como se o mecanismo fosse uma arma. Então, por exemplo, pergunta retórica. Você já percebeu que a tendência das nossas aulas é sempre começar com uma pergunta? Isso é de propósito. A lógica disso é exatamente inculcar em você uma reflexão. Chama-se método indutivo. Isso é um mecanismo. Agora, como é que eu posso usar isso em termos de leitura, em termos de conhecimento? Agora, de fato, nesta próxima aula, agora sim nós vamos entrar sobre o que ler realmente, depois de ter entendido toda essa lógica que vem de leitura, o que é leitura, e dos mecanismos. Gente, você faz um favor para mim? Quando alguém disser a você assim, meu argumento foi, por exemplo, falar da Segunda Guerra Mundial. Meu Deus do céu, não fale isso não, pelo amor de Deus. Isso não é argumento. Notaram? Não é argumento. Falar da Segunda Guerra Mundial é uma alusão histórica. De novo, isso é importante. Você não pode errar. Isso é muito pouco técnico falar assim. Então, falar de alusão histórica não é um mecanismo argumentativo. A alusão histórica é um dos mecanismos argumentativos. Meu argumento foi usar uma exemplificação de um menino que caiu. Não. Isso aqui é mecanismo argumentativo. Eu usei dados, meu argumento foi dados. Não. Isso é mecanismo argumentativo. Eu citei fulano de tal. Não, isso não é. Isso é mecanismo argumentativo. Eu usei um conceito, professor. Isso é um mecanismo. Eu vou ser insistente. Isso é um mecanismo argumentativo, uma definição. Eu usei uma comparação, isso é mecanismo argumentativo. Eu usei uma causa-consequência, isso é mecanismo argumentativo. Agora, você tem que falar agora assim, eu usei, professor, a Segunda Guerra Mundial, veja só como é interessante, como repertório sociocultural. Nossa, agora mudou. O que é repertório sociocultural? É um conhecimento prévio. É a sua leitura analítica. Repertório sociocultural, repito, é um conhecimento prévio. É a sua leitura analítica. Quando você acha que alguém sabe muito, já leu muito, você fala assim, nossa, essa pessoa ela tem um repertório sociocultural muito bom. Agora vamos ver se ela é boa para argumentar? Ver se ela é boa para argumentar e se ela, por exemplo, usa aquele repertório sociocultural que ela tem. Espero que vocês estejam entendendo isso aqui. Usa aquele repertório sociocultural que ela tem, aquela leitura que ela tem, com o mecanismo adequado. Percebe? Gente, é muito interessante. Há pessoas que não sabem nada, é engraçado, não sabem rigorosamente nada de nada, mas tem tanta mecânica, usa pergunta retórica, usa uma série de mecanismos argumentativos para impressionar as pessoas, assim, e elas acabam impressionando. Mas se você for observar, não tem nenhum repertório, absolutamente lamentável o repertório comum. E há pessoas ao contrário, que têm um repertório incrível, mas não sabem argumentar. Não sabe usar uma citação, não sabe usar uma pergunta retórica, não sabe usar, por exemplo, uma alusão histórica, não sabe contar história.
A contação de história é uma forma mecânica de argumentar. Entenderam? Então, só para concluir, eu sou insistente mesmo, eu quero insistir com você. Uma coisa é mecanismo argumentativo, é a mecânica de argumentação. Outra coisa é repertório sociocultural. O repertório sociocultural é o que ler, e é sobre ele que nós vamos falar agora, sobre isso. Ou melhor, agora sobre isto, né? Vou falar o que ler. Até a próxima aula. Avante!